Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta, ou então de Fundamentos da Matemática, né? Vamos então dar continuidade à nossa aula de número 23. Vamos à parte 2 dessa aula, que está intitulada como Funções Sobrejetoras. No vídeo anterior nós falamos sobre funções injetoras. Nesse vídeo de agora, conforme prometido, nós vamos falar sobre funções sobrejetoras. Você pode perceber aqui que aparece o prefixo sobre, né? Esse prefixo no português, ele tem a noção de superior, algo que está por cima, algo superior. Tipo o telhado de uma casa, né? O telhado da casa está sobre a casa. O guarda-chuva, né? O guarda-chuva está sobre você. Então, essa ideia de sobrejetora vem dali, conforme você vai ver depois na definição. Então, só para deixar você um pouco a par do que vem a ser de fato uma função sobrejetora, ela tem essa ideia de superioridade, a ideia de sobre, estar sobre algo está sobre outra coisa. Algo é superior em algum sentido em relação a outra coisa, tá? Esse é o nosso famoso e querido prefixo sobre, né? O que você vai ver nesse vídeo? Funções sobrejetoras, a definição de funções sobrejetoras, e nós vamos trazer uma boa quantidade de exemplos também, tá? Lembrando, de novo, né, nós já relembramos no vídeo anterior a definição de função, né? Mas vamos relembrar de novo, porque daí da mesma forma que nós falamos em funções injetoras como sendo uma função que tem uma propriedade específica, função sobrejetora também, tá? E para isso, vamos relembrar a nossa definição de função. É uma relação de x em y, que satisfaz duas propriedades. Para todo x existe um y, tal que y é igual a f de x, ou seja, todo elemento do domínio está relacionado com alguém lá do contradomínio, né? E mais ainda, esse elemento é único, ou seja, se você pega dois elementos iguais no domínio, as imagens têm que ser automaticamente iguais. Isso para a sua relação ser uma função. Se uma delas falha, a relação não é função, tá certo? Muito bem. Agora olha para o item 1 da definição. Ele fala o seguinte, para todo x existe um y, tal que y é igual a f de x. Está falando isso. Todo elemento de x, para todo elemento de x, para todo x em x, existe um yzinho em y, tal que esse yzinho é f do x. Então, a definição, ela não fala que para todo y de y existe um x em x, tal que y é igual a f de x. Não está falando isso. Todo elemento de x tem que estar relacionado com um elemento de y, com um único elemento de y. Isso é o que fala a definição. Todo elemento do domínio está relacionado com algum elemento do contradomínio. Esse cara tem que ser único. Tá? Mas ela não fala, e se eu pegar um elemento do contradomínio, ele tem que estar relacionado com alguém do domínio? Na definição de função não fala isso. A definição de função fala todo elemento do domínio tem que estar relacionado com alguém do contradomínio. Ela não fala nada a respeito dos elementos do contradomínio. Ela não diz os elementos do contradomínio têm que estar relacionados com alguém do domínio. Não está falando isso. Ela não fala isso. Porém, tem funções que satisfazem essa propriedade. Tem funções em que todo elemento do contradomínio está relacionado com alguém do domínio. Isso acontece. Bom, quando isso acontece, quando esse tipo de coisa acontece, bom, isso é uma função especial, um tipo especial de função. Vamos dar um nome a ela. Essas são as funções que a gente chama de sobrejetoras. Olha um exemplo de uma função que tem essa propriedade. É essa daqui, a função de R em R, que leva x em 2 vezes x. Essa função tem essa propriedade aqui, ó. Todo elemento do contradomínio está relacionado com alguém. Todo elemento do contradomínio é a imagem de alguém. Quer ver? Ó, pega um elemento y que está no contradomínio. Se você pegar esse x aqui, ó, x igual a y sobre 2, se você calcular a f desse x, f desse x aqui é 2 vezes ele, né? 2 vezes y sobre 2. O 2 de cima se cancela com o 2 do denominador e fica y. Ou seja, todo y do contradomínio está relacionado com alguém do domínio. Esse tipo de função, então, a gente chama de função sobrejetora.
Onde é que vem, então, o prefixo sobre? Superioridade. Todo mundo do contradomínio é guarda-chuva de alguém do domínio. Todo elemento do contradomínio está relacionado com alguém do domínio. Esse é o sentido. Todos os pontos de uma casa são protegidos pelo telhado. Então, todo elemento, todo ponto do telhado protege alguém ou protege uma partezinha da sua casa. Pega um pedaço do telhado. Quando você for olhar verticalmente do telhado, vertical ao chão, esse telhado vai proteger uma área lá do chão. Então, é nesse sentido, o sentido de sobrejetividade. Definição formal, uma função f de x em y é sobrejetora quando f satisfaz essa propriedade aqui. Para todo yzinho do contradomínio, existe um elemento x no domínio, tal que y é igual a essa f de x. Uma função sobrejetora também é chamada de sobrejeção. Se você está esperando uma figurinha aqui, uma imagem igual lá de função injetora, não tem. Não tem figurinha nessa daqui. Note o seguinte, que uma função ela vai ser sobrejetora se somente se o conjunto imagem for igual ao conjunto do contradomínio. Tá? Isso sai direto da definição. Se ela for sobrejetora, vale essa igualdade aqui. Né? Ou seja, se uma função é sobrejetora, todo y é imagem de alguém. Né? Então, todo elemento do contradomínio é imagem de alguém, portanto, esses dois conjuntos são iguais. Né? E se esses conjuntos são iguais, a função também, você conclui que ela é sobrejetora, porque se você pega alguém do contradomínio, ele é a imagem de alguém. Então, pronto, então a função é sobrejetora. Certo? Essa definição, ela fala exatamente isso que eu falei. Todo elemento do contradomínio possui pelo menos uma pré-imagem. Tá? Pelo menos uma, pode ter várias, mas pelo menos uma tem. Uma função, ela não é sobrejetora, qual é a negação de ser sobrejetora? Temos que negar isso daqui. Como que nega uma proposição desse tipo? Troca o para todo pelo existe, o existe pelo para todo e nega isso daqui. Né? Então, uma função não é sobrejetora se e somente se existe um y no contradomínio, tal que para todo x do domínio, y é diferente da f de x. E agora vamos aos exemplos. Esta função aqui, por exemplo, ela é uma função sobrejetora. Primeiro, você não está convencido de que é a função, veja se ela é função. Cada elemento de x está relacionado com um único elemento do y? Sim. O a só está relacionado com 1, o b só está relacionado com o 2, o c só está relacionado com o 2 e o d só está relacionado com o número 3. Então, cada elemento do x está relacionado com um único elemento lá do y. Portanto, de fato, isso é uma função. Além disso, todo elemento de y está relacionado com alguém. É a imagem de alguém. O 1, por exemplo, ele é a imagem do A. O 2, ele é a imagem do B. Também é a imagem do C. Não tem problema. O 3 é a imagem do D. Então, cada elemento do contradomínio é a imagem de alguém. Todo elemento do contradomínio tem uma pré-imagem. Portanto, essa função é uma função sobrejetora. E essa função aqui, ó, é a função dos naturais para os naturais, que leva cada natural no dobro dele mesmo. Será que isso é uma função sobrejetora? Que é uma função, mas será que ela é sobrejetora? Aí a resposta é não. Ela não é sobrejetora. Por quê? Porque se você pegar o y igual a 3, para todo número natural, 2n é diferente de 3. Ou seja, não existe um n tal que 2 vezes n é igual a 3. Como esse n não existe, essa função não pode ser uma função sobrejetora. Então, portanto, ela não é sobrejetora. Toda função linear desse tipo aqui, que é a mesma função que nós vimos lá no vídeo anterior, né? H de x vai de R em R e pega cada x e a função H, né? Vai de R em R, pega cada x e leva em AX mais B, em que o A e o B são reais e o A é diferente de zero. Será que essa função ela é sobrejetora? E a resposta é sim, esta função é sobrejetora. Por quê? Porque se eu te dou um y qualquer real,
pega esse x aqui, y menos b sobre a. Quando você calcular a f deste x aqui, isso vai dar a vezes esse x, que no caso é y menos b sobre a, mais b. Esse a vai se cancelar com esse a e vai ficar y menos b mais b. Esse menos b vai se cancelar com b, vai ficar y. Então, de fato, para todo y, dado um y qualquer, existe um x tal que f de x igual a y. Quem é o x em questão? Y menos b sobre a. Como que eu descobri esse x? Como que eu descobri ele? Eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui no lugar do h de x, troco o h de x por y, certo? E isolo o x. Se eu conseguir isolar o x, então eu vou ter a pré-imagem do y. Beleza? Quando você tem uma igualdade, quando uma função é dada por uma expressão desse tipo, por uma equação, né? E no fundo isso aqui é uma equação. Equação vem de igual. Equação, né? Igualdade. Então, quando você tem uma equação, você tem uma igualdade, fica relativamente simples de você determinar quem é a pré-imagem de um y. Caso exista, né? Porque pode nem existir essa pré-imagem, no caso de função não ser sobrejetor. Nesse caso aqui dá. Tá? Vamos às seguintes funções agora do x para o y. O x, de novo, do mesmo jeito que era... Você vai ver aqui que os exemplos são sempre os mesmos, tá? Os mesmos do vídeo anterior. O x é formado pelos números naturais 1, 2, 3 e 4, e o conjunto y é formado pelas vogais do nosso alfabeto. Né? E aí vamos considerar as mesmas relações que nós, as mesmas funções, aliás, que nós vimos no vídeo anterior. A função f, que é essa daqui, a imagem do e é o 1, do u é o 2, do i é o 3 e do o é o 4. Essa função é sobrejetora? A resposta é não, porque o coitado do a letra A, não é imagem de ninguém. Então essa função não é sobrejetora. E essa daqui, ó, o 1 está relacionado com o 2 com o a, o 3 com o u e o 4 com o i. Será que essa função ela é sobrejetora? Não. A letra E não está relacionada com ninguém. Então essa função não é sobrejetora. Embora as duas sejam injetoras. Nós vimos no vídeo anterior que as duas são injetoras. E essa função aqui, será que essa função aqui ela é sobrejetora? O 1 está relacionado com o E, o 2 com o A, o 3 com o U e o 4 com o E. É sobrejetora? Todos os elementos do contradomínio estão relacionados com alguém do domínio? O A, por exemplo, está relacionado com alguém? Sim, está com 2. O E está relacionado com alguém? Sim, com o 1 e com o 4. Ótimo. O I está relacionado com alguém? Não. Pronto, não é sobrejetor. Certo? Vamos a essa daqui. A função L também não pode ser sobrejetora. Por quê? Porque tem vários elementos aqui que não estão relacionados com... Tem vários elementos do contradomínio que não estão relacionados com ninguém do domínio. Né? O A, por exemplo, não está relacionado com ninguém. O E também não. E o U também não está relacionado com ninguém. Portanto, essa função não é sobrejetora. Idem para a função constante. Esta função constante que está aparecendo em tela para vocês também não é sobrejetora, porque, por exemplo, a letra A não está relacionada com ninguém, não tem pré-imagem. Tá? Então, esses são exemplos de funções não sobrejetoras. Essa função aqui, a função g, que vai dos inteiros para os racionais, que pega cada elemento e leva no seu quadrado. Será que essa é uma função sobrejetora? Bom, ela só vai ser sobrejetora se todo elemento, todo número racional for imagem de alguém pelo seu quadrado, por um quadrado. E aí a resposta é não, essa função não pode ser sobrejetora, porque se você pegar o y igual a menos 1, você não vai encontrar um x inteiro tal que g de x, que no caso é x quadrado, seja igual a menos 1. X quadrado é sempre diferente de menos 1. Para todo x. Né? Um quadrado nunca é negativo. Não para inteiros, racionais, reais e naturais. Tá? Complexos é outra coisa, mas nós não estamos nesse ambiente. Nós estamos com os inteiros e os racionais. Então, como não existe um inteiro tal que o quadrado é igual a menos 1, essa função ela não pode ser sobrejetora. Já essa função aqui, ó, que vai dos... essa função aqui, ela nem era injetora também, né? Essa aqui, essa função g. Nós mostramos que ela não é injetora
E nós mostramos agora que ela não é sobrejetora, coitado, né? Já essa função aqui, o que vai dos inteiros para os E6, leva cada elemento na sua classe, nós vimos que ela não é injetora, mas ela é sobrejetora. Por quê? A f do 0 é a classe do 0, a f do 1 é a classe do 1, a f do 2 é a classe do 2, a f do 3 é a classe do 3, a f do 4 é a classe do 4 e a f do 5 é a classe do 5. Pronto, todos os elementos dos E6 têm pré-imagem, pelo menos uma pré-imagem, tem várias pré-imagens, mas tem pelo menos uma, e portanto essa função ela é sobrejetora. A função G, que vai das matrizes 2 por 2 com entradas reais para R, que leva cada matriz no seu determinante, será que essa é uma função sobrejetora? Ela é. Por quê? Porque se eu te der um número real qualquer, pega qualquer número real, se você pegar essa matriz aqui, ó, A001, essa matriz aqui tem como imagem o próprio A, já que G de A é o determinante dessa matriz, e o determinante dessa matriz é exatamente o número A. Então, todo número real é imagem via determinante de uma matriz 2 por 2. Você fala assim, professor, mas tem várias e várias matrizes cujo determinante é A. Verdade, você pode trocar o A e o 1 de lugar, vai ser uma outra função, uma outra matriz, que tem a mesma imagem, que tem imagem como sendo o número A. Outra que você pode pensar, ó, é 0 aqui, 0, menos A, menos 1 e 0. Se você calcular o determinante dessa matriz, também vai dar A. Então, tem várias matrizes cujo determinante é igual a A. Então, essa função, certamente, ela é sobrejetora. Lembra a função CPF, né? A função que associa a cada brasileiro o número do seu CPF? Nós vimos que essa é uma função e que ela é injetora, né? Porque brasileiros diferentes têm números de CPFs diferentes. Então, ela é injetora. Será que ela é sobrejetora? E aí a resposta é não. Ela não pode ser sobrejetora, porque o número 500, por exemplo, não pode ser um número de CPF. Como é que você sabe que o 500 não é um número de CPF? Porque o número de CPF tem 11 dígitos. Esse aqui tem 3 dígitos. Então, não pode ter um CPF com essa numeração. Beleza? Com isso, ficamos por aqui a respeito de funções sobrejetoras. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.